A questão da prisão do Bolsonaro continua sendo muito questionada por juristas, né? Como eu falei para vocês, a esquerda está usando muito a imagem. Ah, mas ele tentou deturpar a tornozeleira e coisa e tal, tentou queimar a tornozeleira. Mas os juristas são unânimes em apontar que essa prisão é absurda. E o que vai vir daí? Vamos ver. Então, a Gazeta do Povo, eu vou falar de vários jornais aqui, tá? Todos eles com a mesma visão de que juristas criticam essa prisão do Bolsonaro. Vigília não é motivo para pedir prisão preventiva de ninguém. Ah, mas ele ia tentar fugir. Bota mais guarda lá, não havia necessidade de pedir botar prisão preventiva, não tem lógica nenhuma isso daí, né? Esse é o ponto, né? Aqui, ó. A ordem de prisão preventiva do Bolsonaro, determinada pelo Alexandre de Moraes, foi vista com muitas ressalvas por juristas que acompanham o caso, né? Moraes entendeu que a vigília teria potencial de prejudicar o cumprimento de determinadas eventuais medidas judiciais. Em outras palavras, que a reunião de pessoas poderia prejudicar a prisão do Bolsonaro ou facilitar uma possível fuga. Ninguém ia impedir a polícia de cumprir nada, porque não ia entrar nem no condomínio, ia ficar do lado de fora do condomínio, onde foi... Aliás, a vigília acabou acontecendo ontem, tá? A gente vai falar sobre ela também aqui. E com relação a fugir, não tinha como, tem guarda na porta do condomínio dele, lá tem guarda na porta da casa do Bolsonaro, né? Ainda que tenha havido alguma tentativa de adulterar a tornozeleira, haveria outras medidas menos gravosas a serem tomadas, como reforço na segurança e advertência. Manda mais soldado para lá e pronto. Como muitos analistas têm dito, essa determinação reforça a tese da perseguição e não de um tratamento isonômico, é o que disse o doutor em Direito Constitucional pela USP, né, o Alessandro Chiarotino. Um defensor público e professor de Direito Processual da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, o José Roberto Porto Melo, avalia que as duas hipóteses citadas por Moraes poderiam ter sido resolvidas mediante reforço policial e não prisão. Existem outras medidas no Estado Democrático de Direito que seriam mais adequadas do que a prisão preventiva. O fato é esse, todo mundo sabe que essa prisão decorreu muito mais do Moraes querendo prender o Bolsonaro mesmo por motivos aleatórios. Juridicamente, não tem nenhum embasamento para essa prisão. E tem um outro ponto também, que aliás o Eduardo Bolsonaro vai mencionar daqui a pouco, que é a questão de que o Alexandre de Moraes quer usar isso contra a Magnitsky. Muita gente aqui no Brasil está achando que a Magnitsky não pegou, que o Alexandre de Moraes não está sentindo nada. Aqui, ó, o vice-chefe da diplomacia dos Estados Unidos criticou a prisão provocativa e desnecessária do Bolsonaro e atacou o Alexandre de Moraes. O Christopher Landau já tinha feito essa denúncia ontem, né? Ele falou que está profundamente preocupados com a prisão provocativa e desnecessária do Bolsonaro. Embaixada americana dos Estados Unidos aqui no Brasil também disse que Moraes expôs o STF à vergonha e que é um perigo para a democracia, reforçando a crítica ao Alexandre de Moraes. O juiz Alexandre de Moraes, um violador de direitos humanos sancionado, expôs o Supremo Tribunal Federal do Brasil à vergonha e ao descrédito internacional ao desrespeitar normas tradicionais de autocontenção judicial e politizar de forma escancarada o processo judicial. Os Estados Unidos estão profundamente preocupados diante do seu mais novo ataque ao Estado de Direito e à estabilidade política no Brasil. A provocativa e desnecessária prisão do ex-presidente Bolsonaro, que já estava com prisão domiciliar sob forte vigilância e com rígidas restrições. Até um ministro do STF. Quem será esse ministro do STF, hein? Eu aposto no Fux, mas pode ser também o André Mendonça e o Cássio Nunes. Ministro do STF, ouvido pelo UOL, discorda da prisão preventiva de Moraes. Criticou a prisão preventiva de Moraes, evidentemente. Isso é um ponto importante, tá? Porque, eventualmente, essa prisão preventiva vai ser votada na primeira turma. E na primeira turma ninguém tem dúvida de que vai ser passada sem problema. O próprio pessoal do Brasil 247 fala aqui, ó, ministro divergente não integra a primeira turma que vai avaliar a prisão considerada pelos demais como tecnicamente irrepreensível. Ou seja, é lógico que o pessoal da primeira turma vai aprovar essa prisão do Alexandre de Moraes. A questão é que recursos contra ela podem ir parar na segunda turma. E na segunda turma agora você tem uma maioria contra esses abusos do Alexandre de Moraes. O Eduardo Bolsonaro fez uma entrevista para o Metrópolis em que é justamente o fato de que o Alexandre de Moraes fez essa prisão do Bolsonaro, entre outras coisas, porque quer pressionar o governo americano. O Trump, ao retirar as tarifas de 40% sobre o Brasil, mostrou fraqueza. O Alexandre de Moraes aproveitou a oportunidade para prender o Bolsonaro, para tentar... E não, eu quero a minha Magnitsky também. Olha só o que o Eduardo Bolsonaro fala aqui. Eu não vou botar o vídeo inteiro, não, vou botar só um pedaço aqui. O que eu sei pelos bastidores é que o Moraes está nessa questão de prender o Jair Bolsonaro, achando que isso pode ser usado a favor dele numa mesa de negociação com o governo Trump, para que, enfim, possa retirar a lei Magnitsky contra ele. Eu só tenho a adiantar, lê do engano. Faz todo sentido o que diz o Eduardo Bolsonaro aqui. O Bolsonaro já está preso na Polícia Federal. Michele Bolsonaro deve visitar Bolsonaro nos próximos dias, né? Já pediu autorização e deve ter autorização para visitá-lo lá na prisão. Ela não estava na casa quando ocorrido, ela estava no Ceará, ela tinha ido para um evento do PL Mulher no Ceará, então ela não estava lá quando tudo aconteceu, mas ela voltou, ela cancelou o evento, evidentemente não falou lá no PL do Ceará e voltou para
para Brasília e ela falou que pediu para ele não desistir de nós e criticou o Alexandre de Moraes, pediu por todos aqueles que nos perseguem, mas Alexandre de Moraes, eu peço a Deus que tenha misericórdia da sua vida, que você venha se arrepender de todos os seus pecados e coisa e tal. Colocou essa posição, ela tá pedindo que o Bolsonaro tenha força nesse momento, eu acho que é o correto isso daí, né? O Flávio Bolsonaro manteve a vigília dele em Brasília e acusou o Moraes, se o meu pai morrer, a culpa é sua. E ele tem razão. A vigília acabou acontecendo, tinha muita gente lá, a vigília estava cheia, não incomodou ninguém do condomínio, foi do lado de fora do condomínio, não causou transtorno, não teve nada que o Alexandre de Moraes inventou como desculpa, ou seja, o que ele queria mesmo, o que o Alexandre de Moraes queria mesmo era prender Bolsonaro. É só isso que ele queria. Brasília, para quem não sabe, é muito aberta, tem muitas áreas, né, abertas, então é fácil fazer essa vigília sem incomodar ninguém. Então tá aqui também o Flávio Bolsonaro rezando lá junto com várias pessoas ali na vigília, muito tocante esse esforço, né? Bom, a gente tem que falar que teve também um idiota lá, um pastor que pediu a palavra e, na verdade, acusou Bolsonaro das mortes pela pandemia. Meu amigo, morreu gente no mundo inteiro nessa pandemia. A pandemia é uma coisa muito triste mesmo. Não foi o Bolsonaro que matou ninguém nessa pandemia. É só você ver os números. Aliás, morreu proporcionalmente muito mais gente na Europa, no Peru, em outros países, do que morreu aqui no Brasil. Enfim, o cara falou o que tinha que falar, depois foi tirado o microfone dele, ele foi embora e coisa e tal. A Globo tá dizendo que ele foi agredido, porque algumas pessoas empurraram ele para ele sair do local ali, né? O que não quer dizer nada, pouco, mas faz parte. Esse tipo de coisa só mostra quem que tá do outro lado, né? O cara, lógico, é um pastor do PSOL, a favor do Glauber Braga, né? Apoiou o Haddad em 2018, enfim, ele tem o direito de ter a opinião política dele. Agora, para que ir num evento do Bolsonaro? No evento do Lula não foi ninguém do Bolsonaro, não foi ninguém da direita lá sacanear o Lula. Deixa o Lula lá com os amigos dele lá no sindicato e coisa e tal. É lógico, teve comemoração aqui em vários lugares do Brasil, o pessoal comemorando a prisão do Bolsonaro, deixa eles comemorarem, não tem nada de errado. Teve bloco de carnaval comemorando aqui no Rio de Janeiro, mas vamos ver quem é que vai comemorar no final essa história, né? Outra coisa engraçada é que o pessoal já começou com as piadinhas aqui, ó. O Bolsonaro com ferro de solda. Olha só, ele tá dizendo que é o ferro de solda de eletrônica, né? Isso aqui é uma solda industrial, né? Mas de qualquer forma, muito engraçado ele falando aqui com a Maria do Rosário, não te soldo porque você não merece, né? Coisa vai chegar no caminho normal, né? Agora, uma coisa que chamou muita atenção foi esse vídeo do Martin de Luca, esse post do Martin de Luca aqui, que é o advogado do Trump lá nos Estados Unidos, naquela ação dele do Rumble, em que ele fala que muitas pessoas no Brasil continuam me escrevendo privadamente, dizendo que os brasileiros não estão protestando porque estão com medo. Depois do 8 de janeiro, o Moraes tornou o medo como uma arma e todo mundo pode ser o próximo alvo, né? Eu entendo esse medo, é real. Agora, a verdade desconfortável é que nenhum país estrangeiro pode salvar uma nação que os próprios cidadãos estão com medo de defendê-la. Os Estados Unidos pode expor o que está acontecendo, pode aplicar pressão, pode impor custos e sanções, mas não pode fazer nada se os brasileiros não forem para as ruas. Mesmo Trump pode ajudar os brasileiros, Trump não consegue ajudar os brasileiros se os brasileiros não lutarem por eles mesmos. E ele tem razão nisso. Agora, o que talvez ele não saiba é que aqui o Brasil tem um fator sazonal que é muito importante aqui. Manifestação no final do ano não cola aqui no Brasil, a verdade é essa. A manifestação no final do ano sempre é pequena, sempre o pessoal não tá ligado. Manifestação aqui no Brasil é em março. Pode se preparar para manifestações grandes em março do ano que certamente o pessoal vai fazer a coisa direito, vai ter muita gente protestando. Eu tenho certeza que o brasileiro não tá morto, não tá anestesiado. Tá, de certa forma, desacreditado nas instituições, mas eu tenho certeza que o brasileiro vai se levantar na hora certa, sim. A hora certa é março do ano que vem. Essa hora vai acontecer. A gente não quer golpe, a gente não quer derrubar o governo, não queremos nada disso, mas manifestar insatisfação a gente tem que fazer, a gente tem que correr atrás disso. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, né?